Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Baroni. Meu nome é Caio Renato, sou do time de investimentos aqui da Suno e hoje eu estou aqui com o Professor Baroni para a gente conversar um pouquinho sobre a carteira de investimentos que ele elabora para você que é seguidor aqui do canal, principalmente para você que é assinante dos relatórios da Suno. Então, seja o SunoFIS ou também todas as outras assinaturas que contemplam a parte de fundos imobiliários. Professor, seja muito bem-vindo ao vídeo. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre setores, tipos aqui. Vamos ver o que a gente vai tirar aqui hoje aqui de bacana. Vamos lá. Legal. Antes de começar, eu já quero te lembrar para você deixar o like e se inscrever no canal, porque é com isso que o YouTube enxerga que esse conteúdo é relevante tanto para você quanto para outros investidores e a gente vai falar aqui sobre a carteira que o professor Baroni elabora. Então, é um conteúdo muito rico, então já deixa o seu like aí. Professor, é uma pergunta que a gente recebe muito. Onde que o professor Baroni investe, principalmente do pessoal que acompanha o canal e não assina o SunoFIS e então não tem acesso ali àquela parte da carteira que o senhor recomenda. Então, eu queria que o senhor falasse, principalmente, não dos ativos, obviamente, né? Mas dos setores que o senhor investe, que o senhor desse o panorama para o pessoal saber onde o professor Baroni está focando os investimentos em 2025. Legal. Eu acho que não só para 2025, mas vamos pensar em termos estruturais, tá? Eu até tem uma colinha aqui para a gente conseguir ficar mais atualizado. Eu vou falar alguns números aqui para vocês, mas é importante a gente entender que tem uma certa dinamicidade, porque a gente também considera aqui algumas opções a mais para aquelas pessoas que estão buscando uma carteira um pouco mais ampla. Então eu vou dar uma certa órbita aqui, tá bom? De espaço. Em termos estruturais, é importante destacar que hoje a nossa carteira ela está praticamente 2/3 em tijolos e 1/3 em fundos de papéis. E nesses fundos de papéis, a grande maioria são fundos indexados a IPCA, mas nós temos também fundos indexados a CDI. Então, hoje aí, desses 35% mais ou menos, uns 10% são fundos indexados ao CDI. Então a gente entende que hoje ter ativos pós-fixados é importante dentro da tese. Primeiro que hoje nós temos mais opções. Segundo de que o Brasil é um país em que o CDI tem sido historicamente elevado. Por mais que a gente resista a isso, né, muito possivelmente a gente ainda vai continuar com juros altos por mais algum tempo. Então a gente já vem carregando esses fundos há alguns meses. A gente entende que estamos em processo de elevação de juros e esses juros ainda devem ficar altos por mais algum tempo. Lembrando que no vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre o cenário do IFIX, né? A gente também falou um pouco dessa questão de alta de juros. Então, se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima para você acompanhar também todo o panorama do IFIX e alta de juros. Legal. Quando a gente vai então para a parte de tijolos, nós temos hoje uma exposição relativamente alta em fundos de logística, hoje perto de 25%. E por quê? Porque os fundos de logística eles se mostraram muito resilientes desde a pandemia. Então são fundos que têm contratos normalmente grandes, com boas empresas, são portfólios que em geral estão bem localizados, então o inventário de ativos logísticos que estão presentes nos fundos imobiliários são de excelente qualidade. Então nós temos hoje fundos imobiliários que realmente têm imóveis assim que faria parte de grandes e grandes portfólios de empresas aí de renome nacional e internacional. E desde a pandemia, com o aumento da necessidade do uso do comércio eletrônico e pelo fato dos imóveis logísticos representarem uma necessidade da economia brasileira de ancorar esse crescimento, nós entendíamos que os ativos logísticos iriam preencher muito bem esse espaço e de fato estão cumprindo muito bem em geral. E mais do que isso, a estrutura de capital de boa parte dos fundos logísticos é bastante saudável. Nós temos aqui também uma questão importante de citar, é de que eles têm conseguido fazer alguma gestão ativa, então vendendo imóveis. Nós temos também a questão de que muitos desses imóveis logísticos em raios próximos de regiões metropolitanas têm terrenos que são valiosos. Então nós temos uma série de motivos aqui para gostarmos desse setor logístico. O outro setor que nós gostamos muito é a parte de shopping centers, que hoje está na faixa de uns 15%. Tá? Um setor que sofreu muito ali na época da pandemia. Né? É ao contrário, né? Desde a pandemia para cá ele sofreu bastante. Só que quando você olha hoje os indicadores, você vai perceber que os indicadores hoje estão melhores do que estavam antes da pandemia. E que são imóveis também, do ponto de vista imobiliário, muito enraizados. Né? Normalmente os shoppings estão dentro dos centros urbanos. Então a gente entende que 15% é um número muito bom. Poderia ser mais? Poderia, tá? Não tem problema nenhum. Mas como é que nós compensamos isso?
Nós temos aqui um outro setor que também está na faixa de 15%, que é o setor de híbrido, de fundo híbrido. E dentro desse setor de fundo híbrido, tem fundo que tem um pouquinho de laje, um pouquinho de logística, mas muitos desses híbridos são fundos de renda urbana, que na nossa visão complementa muito bem essa tese de shopping barra varejo, que é uma forma de você estar exposto a imóveis de rua, imóveis... Mas você fala, não, Baroni, mas um shopping, um galpão logístico também está na rua, né? Um prédio corporativo também está. Sim, Dentro de centros urbanos. mais um outro contexto, é mais exposto a empresas em que o consumo é muito ativo, né, como nos shopping centers. Então, compondo esses dois, nós chegamos ali perto de 30%, mas eu vou reduzir um pouquinho dos 25% para 25%, porque, como eu falei para vocês, dentro desses fundos híbridos nós temos outras derivadas também, principalmente no setor de corporativo e logística. Né? Professor, só um adendo, o setor corporativo também, que tem visto uma vacância muito pequena nos últimos tempos, não é, professor? Eu acho que depende, né? Então hoje, por exemplo, já que você entrou nesse ponto, nós temos hoje cerca de 5% de fundos corporativos. Na verdade, se você considerar uma outra tese complementar que nós trouxemos aqui, ele pode chegar até perto de 10. Vai depender muito do... Vai da região também. Não, digo assim, 10 que eu digo não de vacância, 10 de exposição da carteira. Sim. Com relação à vacância, aí é um assunto mais delicado, porque assim, nós temos fundos que têm uma vacância alta, nós temos fundos que têm uma vacância até baixa e está exposto em regiões que, em tese, tem vacância maior. Nós temos fundos que estão com vacância menor na região, mas ele, por algum motivo, está com a vacância maior. Então, o setor de lajes ele é o mais complexo, na minha visão, para se tomar uma decisão de investimento. A parte de alavancagem, né? Então, tem alguns fundos que estão no nível de alavancagem que acaba fazendo com que a cota sinta bastante a precificação, para baixo, obviamente. Então, o setor de lajes é um setor que nós entendemos hoje que ele tem que ter um pouco mais de cautela. Então, depende muito do perfil do investidor, da tolerância à volatilidade do investidor, do tempo vamos dizer assim, o tempo de resposta que ele vai ter àquele ativo. Então, enquanto num fundo de logística, ele não tem muita coisa de diferente para acontecer, no setor de lajes você tem muito mais vulnerabilidades ali que impactam o resultado dos fundos. Então, se vocês olharem os fundos que nós temos hoje na nossa carteira de logística, são poucos aqueles que tiveram algum impacto no rendimento, mesmo que tinha algum evento interno. Já em fundos de corporativos isso é mais sensível. Sabe? Temos um espacinho também aqui de 5% na carteira para desenvolvimento. A gente acha que com juros altos é um setor mais desafiador, sim, é verdade. Por outro lado, é uma tese que quando você tem uma melhorazinha nesse cenário macro, ele reage muito bem, ele historicamente entrega rendimentos mais elevados. Claro, de maneira mais moderada dentro da carteira, por isso que a gente tem aqui 5%. Né? Temos um espaçozinho também de 5% para um fundo imobiliário do agro, não é um FIAGRO. Tá? É um fundo imobiliário para agro, que tem uma dinâmica muito específica, que até tem uma certa mistura entre o crédito, né, e o ativo em si. Então é uma maneira que a gestão criou de tirar um pouco de combinar um pouco essas duas teses entre a exposição do crédito e aquilo que é o ativo imobiliário. Só é importante ressaltar para o pessoal que está assistindo, tem muita gente que confunde FIAGROS e FIINFRAS com fundos imobiliários, né? Então é importante você se atentar a isso quando você for investir também. O pessoal vê aquele prefixo FII, né? Aquele ali é fundo de investimento. O FI é FI, fundo de investimento. Aí você tem o agro, o infra, o imobiliário, né? O de infraestrutura, de participação. Então você tem que entender um pouco. Não é porque tem 4 letras, tem o 11 e paga dividendo, paga rendimento tudo mensal, é tudo a mesma coisa, são coisas bem diferentes. Mas nós temos também os fundos imobiliários do agro, e nós temos um espaçozinho também na nossa tese um pouco mais alternativa aqui para quem está buscando também essa visão, essa exposição. Então, em síntese é isso, eu acho que é uma carteira em geral mais defensiva. Aí alguém pode perguntar, Baroni, mas não tem hotel, não tem agência bancária, né? Não tem setor de saúde, né? De certa forma nós temos, então prendendo o fundo híbrido, nós temos um pouco de saúde ali, né? Hotel não tem diretamente, até porque as opções são poucas, mas gostamos de algumas teses de hotel, embora poucas, mas tem algumas teses de hotel que a gente gosta. Agência bancária a gente prefere esperar um pouquinho. Alguns fundos híbridos estão indo para esse caminho, mas ainda é uma curva um pouquinho mais longa, a gente vai aguardando. Até porque esse tipo de fundo a gente tem que analisar um pouquinho o contexto do cenário do Brasil. Então, épocas que tem hotel, épocas que tem turismo mais elevado, o movimento das agências bancárias, os bancos estão cada vez indo mais para o digital, né? Então estão saindo desse movimento da rua. Tem um pouquinho de tudo isso também para ser analisado ali nesses setores. Embora no caso do hotel, por exemplo, nós temos ativos que eles estão muito focados em São Paulo,
aí é mais uma questão de turismo de eventos, né? Então tem que olhar caso a caso, mas é porque assim, a gente gosta de ter cardápios maiores, porque os cardápios maiores nos dão uma base de comparação maior. Os cardápios são relativamente pequenos nesses setores que eu falei. Por exemplo, educacional. É um setor, por exemplo, que a gente gosta de alguma forma, mas a gente tem um fundo de renda urbana que tem ativo educacional ali dentro, que de alguma forma você está exposto àquele setor, mas dentro de um composto de um portfólio. Então, em síntese, é isso. Eu acho que a gente tem uma carteira, no geral, defensiva. Temos conseguido bons resultados. Eu posso até pedir para você, Caio, colocar depois aqui esses dados atualizados para a turma, mas a gente tem conseguido ficar acima dos principais indicadores de mercado de renda fixa, né, de CDI, IMAB, a gente tem conseguido, acima do próprio índice dos fundos imobiliários, mas com muita cautela, com muito pé no chão, revisando a carteira de 6 em 6 meses, a gente gosta de parar, dar uma olhada, revisitar os ativos, entendendo que temos que realmente estar próximo dos gestores e cuidando ali das decisões de investimentos. Mas, em geral, o desenho da carteira é esse. Eu acho que é um desenho que está bem posto ali para a turma que gosta de investir em fundo imobiliário. Não, legal. Baita conteúdo desse, gente. Só resta você deixar seu like, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, obviamente. E, professor, para o pessoal saber em que ativos exatamente o senhor está falando, ele está assinando sobre Sunofis, obviamente, né? Eu acho assim, vamos lá, eu acho que o mais importante é que o que nós fazemos aqui é um trabalho, e esse trabalho ele tem vários cuidados, e dentro da nossa assinatura Sunofis você tem a carteira recomendada. Sim, é verdade, mas eu acho que isso é um componente, por incrível que pareça, pequeno dentro de tudo mais que a gente traz. Então nós trazemos, por exemplo, radar de fundos imobiliários, em que a gente faz o acompanhamento do mercado e trazemos informações, inclusive de ativos que não estão nessa carteira recomendada, então você pode acompanhar o mercado. Nós temos relatórios onde a gente traz alguns assuntos, inclusive educacionais também, a gente traz temas educacionais, resumos de livros que a gente acha que são importantes, conceitos que a gente gosta de derivar um pouquinho mais. Nós temos um plantão de dúvidas que acontece semanalmente, onde a gente tem essa proximidade, as pessoas mandam perguntas e a gente coloca isso no slide, apresentamos isso todas as semanas para as pessoas, que elas podem mandar essas dúvidas. E além, claro, a gente tem uma interação direta com os nossos assinantes, né? Quantas e quantas vezes um assinante com uma dúvida muito específica fez contato, a gente foi lá, deu toda a atenção necessária. Então é uma forma da gente criar esse engajamento, essa troca, dando mais suporte para o investidor tomar as decisões de investimento, né? E não pura e simplesmente ali citar um fundo. Às vezes eu poderia vir aqui e falar 2, 3 fundos. Isso vai ficar num vídeo aqui. E vai ficar muito datado também, né? Não, exato, vai ficar totalmente datado e você não vai ter esse acompanhamento e isso se perde no tempo e a gente sabe que isso gera engajamento, gera popularidade, isso gera uma série de coisas, mas por outro lado também a relação entre as pessoas aí que querem realmente uma decisão de investimentos mais madura, ela não acontece, ela fica rasa, ela fica muito gasosa, né, muito etérea. E quando a gente tem documentos que são ali publicados dentro de uma base, em que você pode, inclusive, uma coisa interessante que eu estou lembrando aqui agora, se você acessa essa assinatura, por exemplo, hoje, você tem acesso a todos os conteúdos passados. Sim, com né? certeza. Então, assim, isso permite que você consiga fazer um estudo bastante aprofundado. E, por exemplo, nós temos uma ferramenta em que quando você coloca um ticker lá, um fundo qualquer, você vai clicando e tudo que nós escrevemos do fundo nos últimos anos vai aparecer para você. Então você pode ver tudo que nós falamos daquele fundo nos últimos anos. Isso também é uma forma de você estudar. Então eu acho que desenvolvimento de certo fundo que de repente a pessoa está querendo investir por conta. Então o senhor tem aquela relação de fundos imobiliários ali que o senhor recomenda, mas às vezes a pessoa enxerga uma oportunidade em um fundo específico, e aí ela vai ver os relatórios ali do professor falando sobre aquele fundo, então dá para você ver toda aquela evolução e decidir se realmente esse fundo faz sentido ou não para você ter na sua carteira. E a carteira de investimentos, na minha visão, é sempre uma bússola para o investidor. O investidor olha uma carteira, ele vai ter uma bússola, ele vai ter uma referência, mas no final das contas ele tem que estudar um pouco mais. Eu sei que tem pessoas que simplesmente vai lá, compram e confiam. Legal, é interessante. Mas eu gosto de incentivar as pessoas a realmente estudarem, entenderem melhor, né? Porque o estudar é uma palavra até curiosa, né? O estudar não é transformá-lo num especialista num determinado fundo, mas é você conseguir minimamente defender aquilo ali. E saber onde você está colocando o seu dinheiro. Claro, afinal de contas, se você vai comprar um apartamento, uma casa, uma fazenda, ou fazer uma viagem, conhecer o local, estudar o local. Então, assim, eu vou viajar para um determinado local. Você não vai ser o prefeito daquela cidade, você não precisa conhecer a cidade na vírgula. Mas se você conhecer minimamente a cidade, onde estão os restaurantes, os melhores hotéis ali para você se hospedar, o que tem para fazer de lazer, se é uma cidade interessante para você ir só com a sua namorada, esposa, marido, ou se é para levar a família toda, filhos,
PETs e por aí vai. Então, esse é o estudo que a gente incentiva. Não precisa ser especialista, mas conhecer um pouquinho aí. Obrigado, professor. Obrigado Certo. pelos esclarecimentos. Então, só lembrando, você que quer ter acesso ao Sonofis, que é onde o professor publica as análises, os relatórios, a carteira recomendada dele para ver também os ativos ali e também acompanhar os setores conforme o professor vai movimentando, é só assinar o Sonofis, está no primeiro link da descrição desse vídeo. E é isso. Muito obrigado, professor. Valeu. Obrigado mais um vídeo. Um abraço, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu.